Olá, seja bem-vindo! Mais um vídeo aqui do canal do professor Tarcísio, tá? E hoje, tá, pessoal, eu vou continuar com aquelas aulas de fundamentos do agronegócio. Só que essa aula nós vamos falar de um tema muito importante, atual, que o Brasil está vivendo uma crise, inclusive, desse tema. E por isso eu vou ter que fazer uma aula mais longa. Tá? Mas para não cansar vocês, nós vamos dividir aqui, tá bom? Então lembre-se que você vai ter aí a parte 1, parte 2, parte 3. E qual que é o nosso tema? Bom, tranquilo, né? Se no vídeo passado eu falei de corretivos, principalmente calcário, óbvio que nós temos que dar continuidade com fertilizantes. E o tema é pesado. Para começar esse tema, deixa eu fazer uma perguntinha. Você já viu uma molécula de clorofila? Ela está aqui do nosso lado agora. Legal, né? Óbvio que se você é agrônomo, se você é veterinário, zootecnista, você está lembrado aí das aulas de bioquímica. Mas tem muito produtor rural que conhece clorofila só de nome. Tá? E também tem muita gente que está envolvida hoje no agronegócio, economistas, administradores, advogados, já que meu canal também, né, nós temos conteúdo aqui de direito agrário. Tá? Recomendo, inclusive, que você dê uma olhadinha lá no vídeo de reforma agrária, tá? Ficou muito legal. E eu tenho que mostrar um pouquinho para vocês aqui dos aspectos bioquímicos também, né? Para esse pessoal que não é dessa praia biológica, bioquímica, agronômica, tá bom? Então, dá uma olhadinha ali. Ó. Você tá vendo que tem um mineral ali? É o magnésio. E ele é importante para a nossa nutrição, para nós também, né? Nós ingerimos os vegetais nós vamos ter clorofila e vamos nos abastecer desse magnésio que está ali no centro, né? No núcleo pirrólico da clorofila. Só que você está vendo que tem uns N's ali do lado? Então, esse N aí é a simbologia para nitrogênio. E as plantas, para elas se desenvolverem adequadamente, elas precisam de muita clorofila. E para isso elas vão consumir grande quantidade de nitrogênio. Se a planta começar a ficar meio amarelada, né? Lógico que pode ser sintomas de outras deficiências nutricionais, mas uma coisa que você pode desconfiar ali é, opa, está faltando nitrogênio. E o nitrogênio, ele é volátil, viu? Então é comum a gente ter que ficar abastecendo o solo de nitrogênio. Uma das origens do nitrogênio, além da fertilização química, é a matéria orgânica. A matéria orgânica, quando vai se decompor, ela vai liberar, né, esse nitrogênio no solo. Também nós temos o processo aí de nitrificação. Mas o problema é que no Brasil também há a temperatura, a umidade, ela acelera a decomposição dessa matéria orgânica. Então você não consegue manter esse nitrogênio no solo, tá, com uma quantidade de matéria orgânica pequena. Tem que ser grandes volumes de matéria orgânica, porque degrada muito rápido aqui no Brasil. Então, para as grandes culturas extensivas, a gente precisa ainda fazer muita aplicação de nitrogênio, tá bom? E essa clorofila muito bonitinha aí também pode aparecer, tá? Nisso aqui, ó. É isso aí, né? Hoje nós estamos nos alimentando aí com produtos específicos de clorofila, né? Tá aí um delicioso sorvete de clorofila. Tá, e você já ouviu falar de potássio? O potássio muito importante, né? Na transmissão dos impulsos nervosos, as famosas bombas de sódio e potássio, ou se você está indo na academia, aí, mesmo sendo administrador, advogado, economista, você já deve ter ouvido falar, ou
até um atleta ali, né, a pessoa que, mesmo amador, ingere uma quantidade maior de potássio, né? Porque o potássio ele se concentra dentro das células e com isso ele consegue aumentar a quantidade de água dentro das células. Por isso aumenta a atividade celular. Então por isso que o pessoal usa isso na academia. E para as plantas? Ora, também é importante, você vai precisar de potássio dentro das células. E você sabe, é um movimento muito interessante numa planta que precisa de potássio, é para a abertura dos estômatos. Opa, que coisa esquisita essa. Estômato é esse carinha aí do lado que vocês estão vendo agora. O estômato é uma estrutura, tá, que tem nas folhas dos vegetais e ele é o grande responsável por controlar a transpiração da planta. Então, quando o estômato abre, essa planta vai transpirar mais, e quando o estômato fecha, essa planta vai transpirar menos. E é importante ter potássio ali, porque ele regula essas atividades. Então, é óbvio que aí nós vamos ter, então, a importância do potássio, né, na transpiração, consequentemente absorve água e junto absorve todos os outros nutrientes minerais também, além dele participar de reações enzimáticas na planta. E você já ouviu falar, essa eu acho que você já ouviu falar, sim, essa é muito comum também, uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato. Opa, eu ouvi isso aí, o pessoal fala muito lá na academia, né, que é a molécula da energia. Isso mesmo, a molécula da energia. Acontece que essa energia é importante para todos os seres vivos, para as plantas também. Então, as plantas também consomem grande quantidade de fosfato. Grande quantidade de fosfato. E aí, então, você vai perceber que nós falamos aqui, né, nos concentramos em 3 elementos: nitrogênio, potássio e fosfato. E aí tem uma sigla para isso, que é muito importante, né? O pessoal do agronegócio, da agronomia e da zootecnia fala muito, né? O tal do NPK. E se você for comprar fertilizante para sua orquídea em casa, para o seu vaso, você vai ver que está escrito lá NPK. Então o que é isso? Nitrogênio, fósforo e potássio. É pena que eu aqui no vídeo eu acabei falando numa ordem um pouco diferente, né? E você vai ver que tem uns números embaixo. O que significam esses números? O teor em percentual que vai ter de nitrogênio, tá, de fósforo e de potássio nesse fertilizante. E eles são os mais importantes macroelementos que nós chamamos. O que significa isso, esses importantes macroelementos? Macroelemento não é pelo tamanho do elemento, tá? É pelo consumo do organismo, pelo consumo da planta. Então as plantas consomem quantidades enormes desses 3 elementos. Os solos brasileiros, eles são pobres em fertilizantes. Então nós precisamos abastecê-los. Ou a gente vai abastecer aumentando a quantidade de matéria orgânica nesse solo, e dessa matéria orgânica nós vamos liberar esses elementos, ou nós vamos ter que colocar na forma química. Para as culturas de grande extensão, né, como são hoje as produções de commodity, soja, milho, trigo, por mais que você implemente técnicas como plantio direto, rotação de culturas, né, a integração com pastagem para aumentar essa matéria orgânica, é difícil você chegar num teor que seja o suficiente daquilo que as culturas exigem. Então é comum nessas culturas a gente ter que fazer uso dessa fertilização. Tá? Porque os nossos solos, eles são abençoados pela chuva. Eles são abençoados pelo clima, né? A nossa agricultura. Porém, isso gera um problema, né? Se nós temos muita chuva e nós temos um clima quente a maior parte do ano, a degradação dos solos também é muito mais acelerada. Então nós temos solos envelhecidos. E uma das características de solo envelhecido é ser pobre em nutrientes.
a gente consegue produzir muito mais vezes por ano do que muitas regiões da Europa e no mundo todo. Entretanto, a gente enfrenta esse desafio, né? Os nossos solos têm uma estrutura física boa, né? Temperatura, chuva, tem um relevo, né? Imagina o Mato Grosso, uma das grandes vantagens é esse relevo, mas a gente tem que investir em fertilizantes. E o Brasil não produz esses fertilizantes. Produz muito pouco. Nós temos que importar aproximadamente 85% desses fertilizantes utilizados. E o detalhe, esses fertilizantes são concentrados, tá, em alguns jogadores, alguns exportadores, que nós vamos mostrar aqui para vocês. E aí isso gera um problema, né? Você tem que importar muito, concentrado na mão, né, de alguns, e esses jogadores aí, quando eles estão com problemas, o que vai acontecer? Vai ser um problema enorme aqui pra gente. E quando que explodiu isso? Explodiu esse problema, né? Vamos dizer assim que foi a segunda grande explosão, porque já estávamos tendo problema com o abastecimento de agrotóxicos e de fertilizantes por parte da China, porque a China estava tendo uma crise energética em consequência da pandemia e de outras coisas que estavam acontecendo dentro da China também. Não é só a pandemia, mas a pandemia foi um agente principal disso. Então isso gera uma crise energética na China, que gera uma crise na sua indústria, que vai refletir aqui no nosso abastecimento. E depois vem a segunda grande explosão aí, que é a guerra Rússia-Ucrânia. E aquela região ali são grandes exportadores de fertilizantes. E aí o Brasil, né, vai refletir isso diretamente no seu custo de produção. Essa crise, tá, gente, vai impactar a gente muito forte. Nós estamos falando de grandes produtores rurais, mas esses grandes produtores rurais, eles têm, lógico, um peso muito grande na produção do uso de fertilizantes. E o que é pior, não é só estar caro o fertilizante, é não ter o fertilizante. Porque poderia, pela falta do fertilizante na cadeia mundial, o preço dos produtos subirem, pronto, nós teríamos uma compensação. O problema é que, como eu falei, como os nossos solos são pobres, nós vamos ter uma queda de produção. E pode ser uma queda significativa. E esses produtores, esses grandes produtores, e hoje pela força que tem o agronegócio, né, pela parcela que representa o agronegócio dentro da economia, como os ruralistas são muito fortes na política, então houve uma pressão em cima do Estado brasileiro, em cima do Executivo, e foi criado então o nosso Plano Nacional de Fertilizantes. E é sobre isso que nós vamos gravar aí próximas aulas ainda sobre fertilizantes. Beleza? Então ficou aqui uma introdução, nós falamos da importância do NPK, tá bom? E eu espero que você esteja gostando dos nossos conteúdos aqui de Fundamentos do Agronegócio. Deixa o like, compartilhe e faça comentários. Valeu? Nos vemos daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo sobre fertilizantes.